O programa de hoje, olha que legal, adorei essa pauta. Vocês também vão adorar. Sabe aquele dia que você dorme mal? Tem gente que tem uma frequência de noites mal dormidas. Tem gente que dorme mal uma vez ou outra por qualquer motivo. E aí o dia seguinte você olha no espelho e você fala assim, ah não, o que eu vou fazer? Parece que um caminhão passou por cima de mim e a gente fala assim, nem maquiagem vai resolver. Por isso que a gente convidou ela mais uma vez, que é dermatologista, a doutora Renata Castilho, bem-vinda. Obrigada, Carol. Para nos dar todas as dicas quando a gente tem uma noite mal dormida. Exatamente. Tá cheio de coisa fácil, simples para fazer, né, doutora? Sim, tem muita coisa que a gente pode fazer, coisa simples que a gente tem em casa, quando a gente não consegue ter uma noite de sono reparadora, né, Carol? Porque no final, assim, dormiu mal, pele reagiu. É impressionante, as pessoas relatam assim, uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte já acorda ali com a pele denunciando que não dormiu bem, né? E aqui, né, as bolsinhas, o inchaço, é muita coisa, né? A área dos aparece. olhos é a que mais sofre, né? Tem aqui um passo a passo, muita coisa bacana. Deixa eu já apresentar a nossa modelo, que é a Elaine, já tá aqui do lado. Bem-vinda! Ela é que vai passar aí por todas as dicas, né, que a gente vai fazendo passo a passo. Vamos colocar então a primeira na tela, que a gente vai seguir uma ordem, né, que as meninas prepararam, o Fuzi preparou para dar tudo certo. Olha lá. Cuidados da pele de quem dorme mal. Como tratar o inchaço? Vamos começar pelo inchaço. Chá de camomila, máscara, que máscara é essa? Máscara Pet Eye, né? Pet Eye, que você vai ensinar Isso. também. E drenagem manual com creme hidratante. Vamos lá, doutora. Então, assim, né, naquela medida de emergência ali, quando a gente teve uma noite mal dormida, o que eu posso fazer para tentar dar uma melhorada naquele aspecto? A gente sabe que a área dos olhos é a que mais sofre. Acho que todo mundo alguma vez na vida já acordou ali com aquela olheira, com aquela bolsinha. Então, com coisas que a gente tem em casa, o que a gente pode fazer, Carol? Vamos lá. Vamos lá. Trouxe aqui, gente, eu acho que eu já até comentei com vocês a respeito, o chá de camomila. Então, ele feito de forma natural, sem adoçar, sem nada, porque ele já tem propriedades que vão fazer vão acalmar ali a pele. E aí, geladinho para ajudar a fazer vasoconstrição. Tá. Então, preparou o chazinho. Bem concentrado. Bem concentrado, umedeceu um algodão, uma gaze, o que você tiver em casa. E aí, coloca na área dos olhos. Então, aqui eu trouxe para exemplificar para vocês de forma bem simples, coisa que todo mundo tem em casa. Tá. Ah, poxa vida, tava sem chá de camomila em casa, e aí? A gente também pode usar o próprio gelo, né? Então, a questão do gelo, o que o gelinho faz? Ele faz uma vasoconstrição local. Então, imediatamente, né, você coloca ali, deixa 5 minutinhos, você vai perceber que aquela bolsinha, aquele inchaço que estava ali no olho já começa a melhorar. Tem que colocar alguma coisa por baixo para não queimar a pele? Se for um gelo direto, aquele que a gente faz nas forminhas, sim. Tá. Se você tiver alguma coisinha, como isso aqui, que é um gelinho que a gente compra nessas casas de produtos, aí nem precisa, aí pode ser direto. O rolinho também gelado funciona? O rolinho ajuda, mas a drenagem manual, que é o que eu vou mostrar na nossa modelo, é melhor ainda. Ai, que bom. Vamos lá. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui nela. Então, gente, é muito simples, tá? Acordou com aquela bolsinha, com aquele olho inchadinho, o que a gente pode fazer? Então, a gente começa fazendo um movimento circular aqui próximo da região da têmpora, ó. Tá. Bem nessa regiãozinha. Vai estimulando. Depois a gente começa com movimentos pra cima, aqui na região da pálpebra superior. Então, ó, traz aqui. Eu tô fazendo aqui na modelo sem nada, mas em casa você pode usar um creminho para ajudar a deslizar o dedo. Não precisa ser nenhum creme específico, o que você tiver aí na tua casa. E aí vai trazendo, ó, nesse sentido. Bem na pálpebra mesmo, Bem né? na pálpebra, ó. Pega aqui embaixo e traz para cima. Então, posiciona a mão aqui e puxou para cima. Posicionou a mão e puxou para cima. E vai fazendo em toda a região da pálpebra. Pode fazer aí durante de 3 a 5 minutinhos, até a região do canto interno dos olhos. Depois vem a pálpebra inferior. Então, mesma coisa, a gente inicia com movimentos circulares, aqui no cantinho interno do olho, e vai fazendo movimentos como se a gente estivesse realmente drenando o excesso de líquido que fica aqui nessa pálpebra. Ah, entendi. E aí aqui também pode fazer pra cá. Olha que legal. É muito legal e você percebe o resultado, gente, na hora. É até bem legal, assim, é que aqui a gente não vai fazer o tempo ideal, mas quando você faz em um olho e compara os dois lados, o resultado é imediato.
até deixar a pontinha do dedo geladinha, assim, é legal para também ter Pode essa também, porque temperatura? daí, exatamente, aí também já faz a questão da vasoconstrição, que também ajuda a melhorar aquele aspecto arroxeado. Então isso, gente, é uma coisa bem tranquila, todo mundo pode fazer em casa, não tem contraindicação e ajuda bastante. Quanto tempo? Uns 3 minutinhos? De 3, se puder fazer uns 5 minutinhos é o ideal, mas pelo menos 3 minutinhos ali, em Muito cada olho. E o chazinho, aí depois fica com o chazinho, faz a E o massagem antes, chazinho, né? exatamente. E aí depois fica com o chazinho uns minutinhos também, que certamente vai ajudar. Vamos pro próximo, ó, porque inchaço é uma parte, mas tem muito mais. Olha lá. Quando a gente fala de olheiras, ai, 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 vai chegar um monte de perguntinhas. Exatamente. Preenchimento com ácido hialurônico, drenagem manual com creme hidratante e fios de PDO. E aqui já entram algumas coisas que são feitas em consultório. Gente, perfeito, porque não tem como falar de quem não dorme bem e não ter olheiras, né? Isso é uma relação direta. Na verdade, gente, a gente está falando das pálpebras, mas a falta de sono prejudica a pele como um todo. Tá. Como a pele da pálpebra ela é mais fininha, ela acaba denunciando mais, mas toda a nossa pele sofre, né? Então vamos lá, preenchimento com ácido hialurônico. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, olha que legal, as densidades do ácido hialurônico. Quando a gente vai preencher a região da olheira, então toda olheira tem indicação de preencher? Não, são aquelas mais fundinhas, né? Que ficam mais evidentes ainda em quem não dorme bem. Então a gente precisa usar um ácido hialurônico com uma densidade fininha. Ó a diferença desse ácido hialurônico, ó. Olha o tanto que eu consigo afundar, então um gelzinho bem fino, numa reticulação menor, né? De um outro ácido hialurônico, por exemplo, para fazer volumização da região da bochecha, do queixo, ó como a densidade dele é mais dura, que interessante. né? Então tem que ser um ácido hialurônico específico. Trouxe também aqui, ó, para exemplificar para vocês na prática a consistência dele. Então olha só, pessoal, é um gelzinho, ó, não sei se a câmera consegue pegar. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? E aí, ó, esse gelzinho, para olheiras fundas, a gente deposita ele ali no tecido, então ele vai tirar aquele afundamento da região. Ele faz, então, um preenchimento. Um A ideia preenchimento. é aumentar e diminuir esse espaço, né? Diminuir O fundinho. aquele buraquinho. Então, para quem Tá. tem olheira só escura, não é indicação, mas geralmente as pessoas têm olheira um pouquinho fundinha, como é o caso da nossa modelo, e aí ia se beneficiar muito com o preenchimento de ácido hialurônico. Vamos aproveitar e explicar, então, a diferença entre as olheiras, doutora? Vamos, Porque vamos lá. né, tem diferenças... Tem, por exemplo, ela é muito bacana porque ela tem um tipo de olheira mista, né? Então a gente vai ver que é uma olheira que tem todos os componentes, ou seja, ela tem o componente pigmentar de melanina, a gente observa que ela é um pouquinho escura nessa região. Aham. Ela também é arroxeada, quando a gente estica um pouquinho a pele, tá vendo que a gente consegue ver os vasinhos, Carol? Tô vendo. Então ela tem Né? a parte circulatória Então ela também. tem também a parte circulatória, ou seja, é uma olheira também arroxeada e tem a olheira profunda. Então tá vendo que ela tem um degrauzinho aqui, ó. Não sei se a câmera consegue mostrar, mas ela tem esse afundamento. Então ela se beneficiaria com o preenchimento de ácido hialurônico. Aí a questão circulatória... Aí, para a questão, por exemplo, do pigmento circulatório, a gente também poderia associar o laser. Tá. Né? O laser atua direto no pigmento, embora quando você preencha, ele acaba já melhorando um pouquinho, porque visualmente ele traz mais luz para a região. Entendi. Então ele acaba ficando com uma impressão de estar menos escuro também. É como se clareasse Exatamente. a região. Porque ele reflete mais a luz ali. Agora, pessoas que precisam de tratamentos associados, tem sempre um que tem que ser o primeiro. Sim. Aí, nesse geralmente. caso, é a tecnologia antes de qualquer Nesse caso, preenchimento. a gente poderia começar com as tecnologias e fazer na sequência o preenchimento com ácido hialurônico. E ele dura, né? Dura. É um investimento que Dura que bastante, dura mais de um ano tranquilamente, assim, no mínimo, né? Mas geralmente dura mais tempo do que isso. Aí, na sequência, essa drenagem manual com... Vamos só voltar no anterior a esse, que a gente vai falar da drenagem. É como Isso. essa que você A explicou? drenagem é aquela que eu mostrei. Tá. E aí, eu trouxe uma dica, gente, porque eu sei que creminho de área dos olhos é caro, né? Então, o que eu trouxe para vocês, eu até indico para algumas pacientes. Quem tem olheira muito roxinha ou a pele muito ressecada, a gente pode fazer um truquezinho em casa, gente. Então, olha só. Esse daqui é aquele creminho que a gente usa em assadura de bebê, com dexpantenol, Sei. acho que o pessoal sabe qual É bem gorduroso, bem, né? bem denso, bem gordurosinho. E esse aqui é aquele creminho que a gente usa quando bate, que fica roxinho. Ah, tá. Então a gente mistura em quantidades iguais, passa na região da pálpebra à noite e vai acordar com o olho menos arroxeado e mais hidratado. Que legal. E olha a questão do preço, porque olha o tanto que vem isso aqui, Ah, sim. né? Não, então fácil, assim, fácil. comparando com
os cremes para a área dos olhos que a gente tem no mercado, é uma excelente opção. E para quem não tem essa olheira tão pigmentada, vai se beneficiar se fizer? Vai se beneficiar também porque a pele da pálpebra, ela é seca. Entendi. Então isso daqui é um hidratante extremamente potente para a área dos olhos. Para Então, todo mundo? Para todo mundo, então Olha, é bem vocês viram? legal. E aí seria assim, gotinha, né? Vai. Bem pouquinho, gente. Então coloca aqui na ponta do dedinho, ó. Vem aplicando, pode dar batidinhas e na pálpebra superior também, mas nessa parte próxima à sobrancelha. Ai, que dica ótima. Muito legal. Ainda ficou bem mais barato, vai durar bastante. E os fios de E aí PDO? os fiozinhos de PDO, que também são maravilhosos, porque o que acontece? Como essa pele é muito fina, ela é a que mais envelhece, né, gente? Acho que todo mundo que já começou ali o processo de envelhecimento já observou que começam aquelas linhazinhas, a maquiagem craquelar. Então, um estímulo de colágeno seria uma ótima opção. Tá. O fiozinho de PDO, olha como ele é fininho. Eu até tirei aqui pra mostrar, ó. Deixa eu abrir esse outro aqui. Ou quer colocar no fundo? No fundo Vamos ver preto. qual fundo ele vai aparecer melhor. Ó, eu vou até fazer o movimento aqui, ó, pra vocês conseguirem ver que parece um fiozinho de cabelo, ó. Nossa, muito Ó, fininho. tá vendo? Olha, não tá dando nem quase pra ver Não sei se deu pra ver no aqui. vídeo. Eu tô vendo porque eu tô bem próxima, ó. Ó, aí acho que pegou. Tá vendo? Então ele é um fiozinho como se fosse um fiozinho de cabelo. A gente introduz ali alguns fios, né, na região da pálpebra. O fiozinho fica, a gente tira a agulhinha, o fiozinho fica e ele vai estimular a produção de colágeno nessa região. Então a gente começa a melhorar a qualidade da pele, a pele fica mais grossinha, melhora as ruguinhas. Então é maravilhoso. Toxina botulínica. Toxina Também pode ajudar. também pode ajudar. Tem um pontinho que a gente aplica aqui embaixo da pálpebra, que ajuda a diminuir a contração. Eu brinco que a gente tem um carpáciozinho, né? Um músculo bem fininho. E ele também contribui para a formação de bolsa. Então esse pontinho ajuda também. Né? Tá. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E aí, claro, sempre que a gente vai fazer toxina, a gente já faz ao redor também, então na questão dos pezinhos de galinha. Mas a gente pode usar também para contribuir com os outros tratamentos. E a toxina, como assim, até em outros pontos, ela já vai ajudar a dar um semblante descansado, Sim, né? exatamente. Inclusive, a gente consegue com a toxina botulínica fazer uma abertura do olhar, deixar a sobrancelha um pouco mais arqueada. Então isso já melhora como um todo a região dos olhos ali. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Ah, daqui a pouquinho? Ah, então vamos pro próximo, tinha entendido que era agora. Daqui a pouquinho, olha lá. Vamos falar de rugas, que também aumentam, né, pra quem tem uma noite mal dormida. Então, estimulador de colágeno, o laser e aí a toxina botulínica que eu comentei. Exatamente. Então a gente estava falando da olheira, mas como eu falei para vocês, a pele como um todo vai sofrer. Quando a gente não dorme, Carol, a gente não produz a melatonina, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar que é um hormônio que é produzido durante o sono. E ela tem inúmeras funções e uma delas é ser antioxidante. Tá. Então, por isso que pessoas que dormem mal, gente, vão ter a pele mais envelhecida, a pele com aquele aspecto mais seco, mais sem vício, sem Entendi. brilho. Então, a melatonina é fundamental, né? Então, a gente precisa cuidar dessa pele. O que a gente pode fazer para melhorar, já que essa pele está tendo um envelhecimento aí? Então, os estimuladores de colágeno são os principais que a gente pode utilizar. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês dois tipos, né, que são os dois tipos principais de estimuladores de colágeno no mercado. São substâncias que a gente vai introduzir ali na pele e a partir de um mês ela começa a recrutar as células que fazem ali a produção de colágeno. Então a pele vai ficando menos derretida, com aquele aspecto que não puxa tanto, vai ficando mais coladinha, vai melhorando também o aspecto de brilho da pele, de hidratação. E então, não, isso é não muito preenche, legal. ele não vai volumizar. Ele não vai volumizar, a não ser que o médico tenha esse objetivo, aí a gente consegue fazer, inclusive em diluições diferentes, em pontos diferentes. Mas nesse caso, o objetivo seria realmente para melhorar o colágeno da pele. Perfeito. Aí, o laser que você comentou aí, que tipo de laser, né? Porque quando a gente fala do laser, parece assim, são tantos lasers, né? Aí o laser, para esse caso, por exemplo, falando de uma pele mais opaca, mais sem vício, seria um laser realmente para melhorar a qualidade da pele. Tá. Então a gente consegue fazer um laser, por exemplo, para fechar poro, para dar viço, para trazer glow para a pele, né? Para fazer aquele aspecto de hidratação com o laser. Então a gente consegue fazer ali um estímulo para renovação celular, porque isso tudo é prejudicado quando a pessoa não dorme. E, de qualquer forma, com o passar dos anos e a mudança hormonal, principalmente das mulheres, Mais né? ainda. A pele realmente, ela cai, né? A mulher que entrou na menopausa, né, tem muito esse relato. Parece que entrou na menopausa hoje, no dia seguinte a pele já não tem mais viço, né? Então a gente tem aí recursos para a gente continuar mantendo a pele com aspecto hidratado. Muito bom. E a toxina botulínica a gente já comentou. Quem tiver perguntinha, manda pra gente, já vamos colocar a primeira. Mas vamos pro próximo, pra fechar então mais dicas da doutora. Como tratar envelhecimento precoce como um todo, então, né? Cápsulas e o laser mais uma vez. Então assim,
quem tem que trabalhar à noite ou quem por algum motivo tem insônia, existe alguma forma da gente ter essa melatonina de forma exógena? A gente pode, então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, as cápsulas. A gente consegue fazer através, né, da indústria a melatonina de forma exógena. Tá. Claro, né, que a gente até sabe que quem trabalha, por exemplo, à noite, é até insalubre, porque realmente a questão do sono é extremamente importante para inúmeras funções do corpo. Tá. Né? Então, a gente consegue, por um período, aí fazer a suplementação da melatonina, que é tão importante para inúmeras funções do corpo. Então, a gente já deve ter visto algumas pessoas que falam, tá muito estressado porque não dormiu direito, e isso é extremamente verdadeiro, né, Carol? Então, a melatonina, ela é responsável ali pelo nosso ciclo circadiano, então o ciclo ali de sono e vigia, e ela é responsável também por equilibrar outros hormônios, né? Tá. Então, outros hormônios, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Então, por isso que, assim, não dormiu bem, vai sim ficar mais estressado, vai sim ficar mais cansado, além de estar realmente, de estar produzindo mais radicais livres, né? Porque a melatonina atua como um antioxidante, então quem não está produzindo vai ter mais envelhecimento. E aí, quem não tem, quem precisa de fato trabalhar à noite ou não está dormindo bem, a gente vai usando os recursos para ir tentando tratar os efeitos da falta de sono, né? A melatonina, a gente não consegue dosar exatamente se ela está sendo produzida de forma, enfim, equilibrada e ideal. Então é preciso, assim, uma cascata de outros hormônios para tirar essa conclusão que de repente vai ter uma indicação de melatonina. Exatamente. Embora o próprio relato do paciente, se ele fala para você, eu não durmo bem ou por questões de realmente não conseguir, tá em algum momento que não está conseguindo dormir bem, ou por questões de trabalho, ele é sim candidato a tomar a melatonina exógena. Inclusive hoje tem no mercado cosméticos que tem melatonina na composição. Então a gente pode usar inclusive de forma tópica. Entendi. Vamos colocar a perguntinha do público agora então. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sônia. Um beijo. Chá de anis é bom pra pele? Vamos falar dos chás. Aí depende muito da questão do que é a queixa dela. Tá. Os chás, de uma maneira geral, eles trazem benefício, eles vão fazer uma drenagem, se for usado, por exemplo, de forma geladinha, né? Então, eu acredito que ela deve estar falando para quem não dorme bem. Então, sim, né, existem máscaras com substâncias que tem, e quem não tem pode fazer uso dos chás. Mas a gente precisaria saber, assim, se ela quer mais hidratação ou se ela quer para melhorar a vermelhidão, mas em geral os chás têm muito benefício. Então ela pode separar uma parte para fazer a aplicação na pele, como você ensinou, e outra parte para consumir. Exato. Tomar o chazinho, né? A camomila vai muito bem, né? Exatamente. Inclusive a gente não comentou aqui, Carol, mas assim, a gente precisa, né, cuidar da alimentação para que a nossa pele também fique bem, porque senão não funciona nenhum tratamento estético, né? Então são coisas que andam juntas. Perfeito. Tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela, olha lá. Cris, obrigada, um beijo. Bati o rosto e fiquei com olheiras. Olha só, nesse caso, o que fazer? Puxa vida. Oi, Cris. Bom, muito provavelmente ela ficou com um hematoma ali no local, né? Essa região acaba mesmo ficando mais arroxeada, porque é uma região de drenagem muito delicada. Tanto que às vezes a gente, por exemplo, tem relatos de paciente que bateu a cabeça e acaba ficando com a região dos olhos ali um pouco mais pigmentada. Se já faz muito tempo e ela ficou realmente com um pigmento, provavelmente foi porque tomou sol nessa região. A gente consegue clarear com laser ou com ácidos, a gente tem vários tratamentos que a gente pode fazer. Se é ainda recente, tem que tomar cuidado, então esse creminho aqui, ele ajuda bastante, né, que é o creminho que todo mundo conhece para hematomas. Proteção solar, que em breve vai sendo absorvido, né? Tá. Então, se ficou roxinho e toma sol, isso é uma dúvida muito frequente. Pode manchar? Sim. Então, por isso que quando a gente tem um roxinho, a gente tem que cuidar, passar muito protetor solar ali para que não pigmente, porque isso pode ficar como se fosse uma tatuagem ali no local. E não sai mais. E não sair, né? Ou ter que fazer alguns tratamentos aí para clarear a mancha, no caso. Antes da próxima pergunta, vamos aproveitar que a gente tem aqui a nossa bonequinha com uma máscara. Hoje tem muitas máscaras no mercado. Eu acho que grande parte das mulheres tem aí dúvida na hora de comprar, da escolha dessa máscara. Eu mesmo não consigo, eu olho e olho. Aí são máscaras que vêm até de fora, que são muito boas, né? Sim. Coreanas e tal.
E, enfim, são tantas informações que a gente não sabe em que focar. Exato. Então, qual é a dica, doutora, pra gente escolher Então, a máscara e não jogar dinheiro fora, né? Essa, por exemplo, eu quis trazer para demonstrar para vocês, porque é uma máscara que você coloca ali na pele antes de dormir, Tá. né? Então ela já vem assim e ela vem com um creminho na própria máscara, gente. Então, ó, tá dando para ver aqui na boneca, Sim. ó. Então ela vem com essas substâncias, você fica 10 minutos e depois você não enxágua esses creminhos, você não lava, você tira essa parte, mas você vai dormir com a substância da máscara no rosto. Então, E não aumenta a oleosidade? Não aumenta a oleosidade, né? Elas têm tecnologias para que apenas hidrate, traga viço, glow para a pele, mas não aumenta a oleosidade. E aí acorda no dia seguinte com aquela pele de quem dormiu muito bem, mesmo que não tenha dormido. E ela é de uma marca, não é manipulada, Sim, nada. Mas pode ser manipulada? Mas pode ser feito na manipulação. Tem inúmeros cosméticos que a gente pode fazer na manipulação, inclusive de forma individual. Então, para uma pele mais seca, para uma pele mais madura, para uma pele que tende a ser um pouquinho mais oleosa, a gente consegue manipular especificamente para a necessidade daquela pele. Ai, que legal. E aí não precisa ser todo dia também, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana. É muito legal fazer aquele momento ali a sexta-feira, ou vai ter uma festa, ou teve uma noite que não dormiu bem, precisa recuperar a pele, porque sabe que no dia seguinte vai acordar mal, aí aproveita e faz uso da máscara. Muito bom. Olha lá que legal. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Dormir mal pode atrapalhar o processo de renovação das células da nossa pele? Então, quem tem, né, uma frequência de noites mal dormidas. Sim, na verdade, isso é uma coisa constante, a renovação da nossa pele, mas quem dorme mal envelhece mais. Então, sim, vai atrapalhar todo o processo de renovação, vai ter a pele com um aspecto mais opaco. Então, nesses casos, por exemplo, eu tenho pacientes que eu indico fazer mais esfoliação. Trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Não estou dormindo bem, estou tendo, né, inúmeros problemas. A gente troca a rotina de skincare. Por isso que é importante conversar com o médico, né, e não seguir a rotina do colega, por exemplo, porque uma das coisas que acontece é isso. Então, por isso que a pele vai ficando mais opaca e a gente pode estimular com esfoliante, ou com peeling, ou de repente com laser, né? Mas isso pode acontecer sim, tanto que fica visível, né? Você olha para uma pessoa que não dorme bem e a pele dela tá ali denunciando. Ou uma noite, pós-festa, que foi dormir muito tarde, a pessoa até dorme bem, mas já saiu do horário, já saiu da rotina, já acordou muito mais tarde. Quem nunca, né? É impressionante. Exatamente. Dia seguinte e aí também tem a questão de não remover a maquiagem para as mulheres, né? Extremamente importante bater nessa tecla, porque assim, à noite é o momento que a nossa pele precisa respirar, precisa estar apenas ali com os princípios ativos dos cosméticos. Então, se você já fica o dia inteiro com maquiagem, vai na festa, dorme de maquiagem, isso vai obstruir os poros, gente. Então, tem que tirar a maquiagem sempre. Aí, tem mais perguntinha, olha lá. Leila, obrigada, um beijo. Chá verde pode substituir de camomila? Olha, para a questão de clarear e acalmar, o ideal seria o chá de camomila. Mas o chá, de uma forma geral, principalmente se for feito geladinho, ele pode ser aplicado que ele vai reduzir, ele vai fazer vasoconstrição. E pela vasoconstrição, ele acaba reduzindo a questão da olheira também. Então, poderia. A gente pode, por exemplo, ao invés de fazer o chá, deixar então o sachê no freezer? E colocar direto o sachê, né, enfim, sem ter feito. É que aí ele teria a função como se fosse um gelinho. Tá, aí ele não vai liberar as propriedades. Aí ele não vai liberar tanto, né? Entendi. Mas a gente pode, por exemplo, fazer uma água geladinha, colocar o saquinho e usar, inclusive, o próprio saquinho para colocar ali nos olhos. Ali nos olhos, perfeito. Mais perguntinha, olha lá, aproveitem. Obrigada, Rê, um beijo. O uso do soro fisiológico para a pele é indicado? Uso pela manhã, sinto a pele mais hidratada e menos oleosa. Uso também para o inchaço nos olhos. Pergunta interessante. Tudo bem, Renata, minha xará? Não, o uso do soro não é indicado para a pele. Ele dá essa sensação de que hidratou, né? Mas é uma sensação falsa que a gente tem ali, né? Então, o soro, ele não tem essa capacidade de hidratar. Ele pode até dar a sensação ali no momento, mas ele não hidrata a pele. Então, tem até pacientes que falam, eu usava soro no cabelo, soro na área dos olhos. Não precisa, gente. Hoje a gente tem inúmeros cosméticos prontos. Tem, por exemplo, receitinhas que a gente traz para vocês, mas o sorinho fisiológico não vai atuar nesse sentido. E água termal? A água termal ajuda, ela acalma a pele, ela pode ser usada ao longo do dia todo, principalmente porque a nossa pele, a gente está exposto ao ar-condicionado, luz, então ela ajuda. A água termal é maravilhoso, mas o soro fisiológico muitas pessoas confundem, né? Acha que vai hidratar. Claro que se ele for gelado, por exemplo, como eu já falei, tudo que for geladinho faz vasoconstrição local e acaba diminuindo as bolsas. Mas ele não vai ter função de hidratar. Né? A gente precisa tomar soro para hidratar muitas vezes, então acho que é isso que as pessoas confundem. Né? Mas ele na pele não é para hidratar, não.
E sabe o que eu ia perguntar, doutora, pra gente fechar? Parece que o tempo tá meio doido, né? Sim. Nós estamos no inverno, que não tem inverno, tem calor, tempo seco, e a gente sabe que isso também pode dar uma detonada na pele, Sim. né? E que sempre é indicado, ou pelo menos há muitos anos que a gente escuta de dermatologistas, que o indicado é fazer muitos procedimentos nesta época do ano, que a gente vai se expor menos ao sol. No final das contas, tanto faz, ou qual estação de fato merece mais atenção de cuidados com a pele? O verão ou o inverno? Não, de fato, Carol, a época que a gente mais orienta a fazer procedimentos é no inverno, pela questão da sensibilização da pele. Tá. Claro que hoje a gente tem laser que a gente pode fazer em qualquer época do ano, mas um procedimento um pouco mais agressivo, a gente dá preferência para fazer no inverno pelo índice de radiação ultravioleta. Tá. Né? Então a gente sabe que em algum momento a gente vai se expor, a gente vai sair na rua, e no verão isso está muito forte, né? Claro que mesmo no inverno a gente vai ter que usar o protetor solar, fazer lá todas as camadas, mas pelo fato do índice de radiação estar menor, essa época é mais indicada então para os peelings mais profundos, né, para alguns tipos de laser. Então quem está aguardando o momento ideal realmente seria nessa época do ano. Aproveitem para chegar no verão e aí também poder aproveitar um pouquinho do sol. Exatamente. É verdade. Mas olha, esse inverno que não aconteceu. Não, né? Tá Cadê? estranho, né? Tá estranho, enfim. Bom, eu gosto do friozinho, por isso eu tô sentindo falta. Minha diretora, por exemplo, que ama o calor, tá achando maravilhoso, né, Glaucia? Dias de sol, né? E o equilíbrio é sempre o mais difícil, mas enfim, vamos lá. Pelo menos a gente se beneficia de um céu azul e de um entardecer. Com certeza. Também maravilhoso. Vou agradecer a doutora Renata Castilho. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela, no @doutora abreviado, renata.castilho, tudo junto, @doutora abreviado, renata.castilho. Podem mandar mensagens por lá também. Já vou agradecer as mensagens que chegaram no nosso Instagram. E vou agradecer a Elaine também. Obrigada, viu, Elaine? Elaine teve uma aula hoje, né? Pode ter certeza. Tudo que a doutora falou, olha, a gente tem que fazer, colocar em prática mesmo, que vai dar tudo certo. A Elaine lá da Max Fama, um agradecimento a Max Fama, @maxfama_oficial, @maxfama_oficial. Doutora, obrigada mais uma vez. Sempre Carol, um prazer é um tê-la prazer. aqui.